E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou passar uma review de um City Goal de 180 players. O valor do buy-in é 4,50. Esse é um torneio regular que o blind demora para subir a cada 15 minutos. Então é um City Goal que dá para jogar bem tranquilamente, sem muita pressa. Ele demora em média 4 horas e meia, que é muito tempo. Então assim, eu vou passar essa review, vou tentar ser o mais breve possível, porque foram 4 horas e meia de jogo, ou até mais, eu não me recordo o tempo exato que foi. Então eu vou tentar ser breve, tá? Vocês vão ver que no início eu jogo bem tight, não fico abrindo toda hora. A única coisa que vocês vão notar, às vezes pode acontecer, de eu dar um all-in louco com um blind 10-20 com mãos de dama mais, rei, as, às vezes até vala. Isso porque esse torneio tem muito jogador regular e também tem jogador recreativo. E esses jogadores recreativos, quando eu consigo identificar, eu vejo lá alguém abrir, o outro vai lá e faz 3x, e eu vejo que é um jogador que eu não tenho muitas mãos, que não é um regular, eu acabo mandando um all-in, porque esses caras normalmente eles abraçam com AX. Então o que é o AX? Ás 5, Ás 10, Ás valete, Ás dama, ele não vai foldar essa mão. E principalmente se ele tiver par na mão, par de 5, de 6, de 7, e então assim, às vezes eu vou bater de frente com um par de reis, um par de ás, tá? Isso acontece, mas não se assustem, não, eu não recomendo isso sempre, porque alguns torneios, cada torneio tem suas características. Então isso que eu faço nesse City Goal aqui, normalmente eu não vou fazer em alguns outros torneios, nem em alguns outros City Goal, porque eu sei que eu não vou tomar call. Na maioria das vezes eu vou tomar o call perdendo mesmo, para um ás ou um rei. Então eu prefiro, uso essa estratégia aqui exclusivamente. Bom, eu vou passar as mãos agora já para a gente tentar ser o mais breve possível. Vocês podem ver, ó, que essas mãos aqui, ó, não tenho por que abrir, o blind tá muito barato, ó. Ás e dama que já daria para jogar, mas tomei um walk. Par de ás. Eu abro o mini raise normal, tá, gente? Tem muita gente que prefere abrir, recomenda até abre 3x logo para você fazer um pote gigante, mas eu prefiro ficar no mini raise mesmo, tanto para mão fracas quanto para mão fortes, eu sempre tô abrindo mini raise. Aqui eu beto 70, eu beto um pouco mais forte, quase 2/3 do pote, porque tem pedida para flush draw, tem pedida para straight. Então se ele tiver uma dessas pedidas aqui, um ás 9, um ás 8 ou duas cartas de paus, ele vai continuar pagando, e é onde eu vou estar extraindo o valor. Não pagou. Aqui é um par de dama. Não tenho muitas mãos desse cara, ele já fez 3x. É aquilo que eu falei, ó, acabei puxando a win mesmo. Todos os 50 blinds. E aí o cara do small deu call. Que ainda não me sinto mal, porque olhando as stats dele, ele tem aqui, ó, 69, 25. Então o que eu posso dizer aqui? Que esse cara aqui, ele mais paga do que ele abre. E 69% de 18 mãos, na verdade ele pagou 16, então é um número alto. Aí vamos pro showdown, olha só. Sensacional o call deles, né? O call dele, 8 e 7 off. Então é o seguinte, faz um note desse cara, deixa anotado, porque você vai trombar com ele em outras mesas, outra hora, e quando você tiver uma mão assim e ele tiver do seu lado ou na mesa, você pode mandar a ficha que ele vai pagar. Por isso que é importante você estar sempre anotando. Aqui eu abro com a esvala, normal. Tomo uma mini tribet, que eu condeno essa mini tribet. Antigamente eu fazia isso muito quando eu estava começando a jogar. As pessoas vão falar, mas Cris, eu tenho valor, eu posso fazer isso. Gente, você tem valor, beta 120,
150, 160, o cara vai pagar. Não um mini raise aqui que esse mini raise praticamente aqui, nessa mini tribet, você vai trazer muito mais gente pro jogo. E é aquela hora, você tá de Aizai Rei, aí entra 4 caras na mão, bate um flop esquisito, você não sabe se tá na frente ainda, se tá ganhando, toma uma bad beat e fala, o baralho me maltrata. Não, é que você tá fazendo a coisa errada aqui. Então aumenta esse raise aqui. Aí toma um all-in daqui, do meio da mesa, que é um cara rocha, então provavelmente está vindo com valor. Meu Ice Vala aqui é fold, tranquilamente, não tenho porquê dar call. A Ice Vala é bom para estar abrindo, ou empurrando a win, dependendo da situação, mas para dar call não. Posso estar pegando um Ice Reis, um Ice Dama dominado. Nosso amigo pagador aqui deu call. Vamos ver qual a bizarrice agora. Valete 9, o cara tinha K. Então assim, se esse cara não dá all-in e eu entro num flop, possivelmente eu tiraria um pouco mais de ficha desse cara. Mas é isso, não esqueçam de anotar, esse cara paga tudo. Estão vendo, ó, essas mãos Ice 8, Ice 9. Normalmente eu não abro início de torneio porque é uma mão muito especulativa, então eu deixo lá pra frente, vocês vão ver eu com um stack diferente, um nível de blind diferente, eu vou estar abrindo. Aqui eu jogo exclusivamente por 7 valor. Tomei uma tribet do botão, que não tem muita ficha também, tá um pouquinho curto, então isso aqui já me deixa um pouco desconfiado. Eu dou um call por 7 valor, como eu comentei. Bate um flop que pode estar no range dele, porque ele abriu, ele pode ter Ice Dama, Ice Reis, Reis e Dama, Reis e Valete, como também pedida para flush draw aqui. Que se ele tem uma pedida para flush draw aqui, não fica muito bom para mim, porque eu acabo jogando só pelo 8 de ouro, porque se me bate um 8 de espada aqui, eu já vou me sentir um pouco mal. Não sei se ele tá no flush draw, não que eu esteja vendo fantasma, tá gente, mas eu acabo perdendo um pouco da força da minha mão. Então eu dou check para ver se eu consigo ver o turn. Ele dá um c-bet, que fazendo as contas aqui, esse pote vai ficar já propício a ele poder dar um all-in no turn, então não tem por que eu me envolver. Eu tô com um stack confortável, foldo a mão e segue o jogo tranquilamente. Fez um mini raise aqui. Aqui ele pagou, então o pote tá 304. Eu vou pôr mais 50, vai ficar. Eu vou jogar por 7 para 1. Então eu vou pôr uma aposta para ganhar 7. Então vale a pena completar, mas é para um flop dos sonhos. Eu jogo aqui para se bater um flush ou rei, 10-10, alguma coisa assim. Não tem por que eu ficar aqui defendendo, fold tranquilo. Eu tento jogar o mais simples possível, nada de inventar. Aqui, gente, normalmente eu prefiro estar tribetando. Por quê? Quando eu faço uma tribet aqui, eu já tiro esses dois da mão. E muitas vezes eu já termino a mão aqui no pré-flop. Ele acaba foldando. Se ele entrar na mão aqui no flop, eu vou dar um c-bet. Provavelmente, se ele não acertou, ele vai estar largando. Só que nessa mão eu optei no call. Onde vocês estão vendo, ó, tá vendo? Ó, quando eu dou o call aqui, ó, eu trouxe mais gente pro jogo. Então, às vezes é preferível, eu prefiro. É que é início de torneio aqui, mas na maioria das vezes eu prefiro entrar tribetando com essa mão. Por sorte já bate o meu top pair. Eu tenho uma black door de espada, que é o flush, pedida para flush, né? Ele continua o c-bet, eu vou dar o meu primeiro call. Fold, fold. No turn minha mão acaba ficando um pouco melhor, porque agora eu tô na pedida do flush draw, mais uma carta de espada. Fora que eu tô com top pair. Não tô dando o flush para ele aqui, que ele ainda, como eu tenho uma aqui, eu não acredito que ele tenha já duas cartas aqui, pode ser que ele tenha uma. E aí ele me puxa a win.
Aí eu paro pra pensar aqui, poxa, se ele tivesse flush, eu acho que ele não faria isso. Porque aí ele tá me espantando do pot. Pode ser, como ele betou todas as streets, ele veio betando pré-flop, flop e agora turn ele deu a win, pode ser que ele esteja trincado aqui, tudo bem? Mas eu ainda tenho a pedida para flush. Ou então ele tá aqui com par de dama, par de reis ou um par de ás, e ele quer encerrar a mão aqui, não quer que eu veja mais nada. E aí eu vou e dou o call. Aí bate mais um valete, eu fico muito mais tranquilo agora. E aí ele tem um par de ás. Então, eu dei uma bad beat aqui nele. A gente também dá bad beat nos caras, não é só tomar bad não. Par de 10 aqui eu tô abrindo, normal, mini raise. Tomo 2 calls. Bate um flop muito ruim, ás e reis. Se eu estivesse jogando contra um só, até que eu poderia estar fazendo uma c-bet, mas não, aqui é contra 2, então se eu fizer a c-bet aqui eu vou estar blefando minha mão. E a chance de eu estar tomando um call, eu só vou tomar call perdendo aqui ou do ás ou do reis. Então eu opto aqui em dar o check. Viram 5 que pra mim não muda nada. Ele beta 345. Eu vou dar o primeiro call. Aqui bate o valete. Aqui eu já desliguei a mão praticamente. Eu tô tentando levar essa mão para showdown. Para showdown porque ela tem um certo valor. Ele dá check, eu vou dar check atrás. Não tenho por que betar. Ó, e ele tem ás e 10. Então perdi o mínimo possível nessa mão. Ó, ás e 9 aqui eu não vou abrir. Eu não tenho por que pagar. Ó, daí eu fico um bom tempo parado. Ó. Não tenho mão, não tenho que ficar inventando, não tenho que roubar blind por enquanto. Aqui eu tenho mais de 9, o TG só limpou e o small completou. Eu não tenho que fazer graça aqui, nem aumentar nem nada. Eu vou jogar para acertar um flop dos sonhos, mas não deu em nada. O TG faz aquele um blind só bet, fold tranquilamente. Na próxima mão vem AK. Um cara short estoura, provavelmente está vindo com lixo, né, que ele não tem mais o que fazer. O camarada aqui só me paga. Então o que acontece aqui, gente, eu não vou entrar de call aqui nem dando raise. Aqui eu vou estourar o indireto, porque aqui não tem nada. Aqui só pagou, então não mostra muita força. Ou pode estar de trap também. Mas o que acontece, eu dando all-in aqui, eu vou jogar pelo segundo pot, pelo side pot. Então seria bem lucrativo se ele entrar na mão e eu puxar o pot. Eu ganho bastante ficha. Eu puxo o all-in e ele folda. Então, normal, ó, tá vendo? Raise 4, não tinha nada. Par de 2 aqui no big. Tomo um mini raise do TG. Vou jogar aqui só por 7 valor, não tem muito o que fazer. Ele dá uma c-bet, eu não vou ficar com uma resistência aqui, já foldei. Mini raise do TG. Poderia estar completando aqui, tá, gente? Mas eu optei em não completar porque, ó, tinha um pote de 860, eu tinha 660, desculpa. Eu tinha que colocar mais 75. Então é lucrativo, ia dar uns 700, era 10 para 1 cada. Tem 10 apostas, eu preciso investir uma só para ganhar 10, então é lucrativo, tá? Mas eu entendo uma coisa, se entrar nessa mão, você está jogando por um flop dos sonhos. Bateu uma seguida na mesa, tudo 7, tudo 6, então... Mas eu optei em foldar. Ó, ás e 8 aqui também não abro. Aqui do TG, normal, abriu, mini raise. Novo interesse, vala. O cara do céu abre, o cara do bottom só paga, o small fold. Eu tenho 20 blinds aqui, eu não vou dar call,
nem vou dar raise. Uma que se eu der raise aqui, um tribet, na verdade, esse cara aqui, o Victor, ele tá com pouca ficha. Então, provavelmente ele vai ver aqui que é muita força, pode foldar, né? Ou ele vai me chovar. Então o que eu faço? Para eu não ficar indeciso aqui depois na ação, se eu fizer um tribet, eu prefiro mandar um all-in. Por quê? O que acontece? Esse cara aqui abriu, esse aqui só deu call. Esse cara que abriu, ele não sabe se esse cara aqui vai pagar o all-in também. E esse cara que só pagou aqui, eu acredito que ele não tem jogo muito forte. Por quê? Se ele tivesse, ele tinha tribetado o parceiro quando abriu aqui. Ou ele pode estar de trap. Então eu prefiro chovar. Tá? Mando all-in, fold, puxo um pote muito bom e não preciso dar showdown para ninguém. 7-7 do small. O bottom abre, que para mim aqui é como se fosse um roubo de blind. Ele tem só 10 blinds. Eu não tenho porquê aqui dar call, nem porquê tribetar. Na verdade aqui eu vou chovar direto, porque eu não quero jogar. Suponhamos que eu dê um tribet aqui nele, eu já praticamente vou colocar em all-in e ele vai me mandar all-in, aí eu que vou ter que pensar. Então não, eu já prefiro estourar aqui e deixo que ele pense o que ele vai fazer. Aí vocês vão falar, mas você não tá nem olhando o cara do Big Blind. Ó, gente, desculpa, o Big Blind aqui pra mim não tem nada. Normalmente botão small e o Big, nem sempre a gente pega mãos boas, sempre então a lixaiada tá tudo aqui no final da mesa. Então, ó, foldou, puxamos mais um pote sem showdown. Aí aqui eu já tô com um stack um pouco maior, aí eu vou começar a abrir um pouco mais. Tomei um call, dou uma c-bet, tomo uma all-in de volta, fold tranquilamente, não preciso mostrar com que eu tava acelerando aqui. Opa, meu Oden deu uma leve travadinha. Acho que passou duas mãos. 6 e 2, Ás e 6 e... aqui eu também abro, normal. Mini raise é uma mão naipada, conectada, então flopa muito bem também. Ás e vala aqui. Eu optei aqui em jogar de call, mas eu também poderia estar tribetando ele. Acerto top pair. Do check. Ele não deu a c-bet, então assim, acredito que ele não tenha o Ás. Aí bate o 9. Eu venho liderando. Por quê? Eu quero aqui extrair valor. Já que eu não dei o Ás para ele, eu tô querendo extrair valor. Por quê? Aqui ele pode ter pedida para sequência e pedida para flush draw. Então, eu betando aqui, eu já consigo extrair um valor. E é isso mesmo, ele dá o call. Se ele tem um Ás aqui ou ele está trincado, provavelmente aqui ele me dava uma volta. Porque o meu bet não foi tão alto. O meu bet foi um terço do pot. Então ele caberia botar aqui uns 900, uns 800. Então eu já descarto que ele tenha o Ás aqui. Como ele abriu, ele pode ter um dama reis, reis valete, reis 10. Aí bate a dobra do 7, que não me assusta em nada, porque ele que abriu, não tô dando 7 para ele. O flush também abriu aqui na mesa, também não dou esse flush runner. Seria muita sorte dele fazer esse flush runner. Então o que eu faço aqui, eu beto. Vocês podem ver que eu estou betando um terço do pote. E aí o camarada me volta ao win. Aí tudo aquela a lógica que eu estava comentando. Eu não tô dando Ás para ele, não tô dando 7, não tô dando flush. O máximo que eu tô dando aqui pode ser que ele tenha um par na mão ou uma dama no máximo. Entendeu? Então eu acho que é um blefe, dei o call, ó, dama reis. Aquele check dele que ele não optou em dar o c-bet no flop foi porque o Ás já segurou ele. Então aí aqui ele foi para uma jogada, um blefe total. Agora tô, opa, 5 e 5 aqui.
5 e 5 eu vou abrir normal, mini raise. Tomei uma tribet, não tenho por que fazer uma 4bet aqui, eu vou jogar só de call. Exclusivamente pro set value, não bateu, eu já desliguei a mão. Fold. Vocês viram que até agora eu não estou inventando. Aqui eu não tenho porque dar o call. Se ele tivesse 8 blinds mais ou menos, possivelmente eu daria um call, que é uma mão muito forte aqui. Dá pra dar o call, mas 15 blinds aqui já não me interessa não. Aqui ele abriu do TG, tá? Mini raise. Eu aqui poderia estar tribetando ele, mas eu optei aqui só em dar o call. Por que eu não optei de dar um tribet? Ele tem 14 blinds aqui, então qualquer graça que eu fizer aqui, provavelmente vou estar tomando um all-in aqui, e eu não vou estar pagando esse all-in. Então eu optei aqui em dar só o call e jogar para acertar mesmo. Ver se eu acerto uma mão aqui de valor. Aí o flop eu acertei top pair. Aqui o range que eu tô colocando ele aqui, eu dei check, ele deu check. Então eu já tirei um pouco o range que eu tinha pensado, pelo fato dele estar abrindo de UTG, ter algum pocket aqui, par de dama, par de reis, par de ás, o próprio par de valete aqui também. Aí na verdade o par de valete aqui ele poderia estar dando esse check sim. Apesar que não, mesmo que ele tivesse trincado aqui, ele poderia estar cebetando, porque ele tem pedida para straight e pedida para flush, então ele estaria extraindo um valor. E aí entra o range também, o AK e o Ás e Dama, que aparentemente pode estar mais nesse range dele agora, porque ele deu só check aqui. Então o que eu faço aqui? Eu dou um bet, não aumento muito para ver qual que é a ação dele, para eu extrair valor também, porque aqui já fica algumas pedidas também, como eu comentei. Ele só deu call, bate um 10. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar check, eu não vou betar, porque eu vou dar um check, porque se ele betar aqui, eu vou tá pagando, vou tô jogando aqui de check call. E se eu beto e ele me volta ao win, eu vou me sentir estranho, uma sensação muito ruim para tá pagando. Então, e aí ele também optou de dar check, e ele tinha mesmo a K. Então, consegui puxar esse pot, dei uma bad, né? Eu tinha 2 outs na verdade, né? E 3 outs, desculpa gente, 3 outs do valete e bateu. Que o raise eu estaria dominado. Par de ás aqui, eu dou o mini raise, tomo o call do botão. O flop não é tão ruim, mas não é bom, mas também não é tão ruim, porque eu tenho uma backdoor aqui para flush draw, que é o Ás de pause, então bem tranquilo, não tô dando flush ainda para ele. E o que eu faço aqui, eu vou continuar com uma c-bet, porque se ele tiver uma carta de pausa aqui na mão, ele vai continuar pagando. Bate um 3, eu optei por dar check para ver se ele me blefa, ou se ele toma alguma ação. Ele não fez nada. Me bate o ás. Eu também aqui joguei muito para trás com esse par de ás. Ó, eu dei check. Por que eu dei check aqui? Tô trincado, mas quando ele pagou do botão aqui, eu tô colocando ele num range que ele pode ter o ás e 10, ás e reis. Eu acho que ele teria dado já um betzinho aqui, não teria jogado tão só pagando. Mas assim, reis e dama também, ele poderia estar com reis e dama aqui. Então eu prefiro dar o check aqui, ó. Eu dei o check. Se ele me beta, eu posso dar o call, porque não vai me comprometer muito. Ele pode betar aí meio pot, e eu consigo dar o call. Agora, se eu beto aqui, ó, eu dou o bet aqui, e ele me volta, meio estranho.
Dificilmente eu tô ganhando essa mão. E aí pode ser que eu acabe largando. Então eu prefiro. Eu dei check, ele deu check. Tinha um par na mão com uma pedida para flush também. Tava esperando bater mais uma de paus. Se o flop fosse diferente, não fosse tudo flush, eu poderia ter acelerado um pouco mais flop e turn. Acho que eu joguei essa mão. Limp. Não tenho por que defender. Aqui ó, tô abrindo pra roubar blind. Vocês viram que agora eu já começo a abrir um pouco com range maior. Meu range de mãos já aumenta, ó. Não acertei, não preciso pagar. Aqui eu vou optar de jogar exclusivamente por set value. Não vou tribetar ele porque ele tá abrindo do TG. Tomamos um all-in, não tenho por que pagar. Fold. Opa, um par de 7. Abro normal. Não houve interesse. Na mão seguinte vem Ás e Dama. O TG faz um mini raise. Aqui, gente, eu joguei muito para trás. Porque, na verdade, ó, eu deveria ter feito a tribet aqui como eu sempre faço, ó. Tá vendo? É que eu optei só em jogar check call. Joguei muito para trás. Pode ser que se eu fizesse uma tribet aqui, eu faria 3x mesmo cheio aqui, que eu tô fora de posição. E pode ser que eu já encerrasse essa mão no pré-flop. Aí me bate um raise, ele dá a c-bet, eu vou dar o primeiro call. Ver qual que vai ser a ação dele no turn. E aqui é fold. Então, vocês viram ó, que eu gastei 600, depois eu paguei o call do c-bet, eu paguei o c-bet dele no flop. Então era melhor eu ter investido já aquelas fichas no pré-flop, fazendo uma tribet. Aí pode ser que eu encerrasse a mão ou não, mas eu já que eu estava disposto a pagar o flop. Par de 8. Bom, aqui o camarada abriu com 8 blinds. Que eu fiz aqui. Eu já coloco ele em all-in praticamente. Por que eu tô fazendo isso? É que eu já mostro muita força pro pessoal que tá aqui depois de mim. Porque eu já tô disposto a pagar o all-in dele. E aqui o cara não tem muito o que fazer. Ele ou ele vai dar o all-in aqui, ou ele vai foldar. Mas ele já viu que o all-in dele tá pago. Então já mostra muita força. E aí ele foldou. Então, abri, ó. Tomei uma mini tribet, aquilo que eu falei. Não tem como foldar, gente. É muito lucrativo. Você tem que pagar. Tem um pote de 3.050 e eu vou pôr mais 400. Então não tem como eu não pagar. Não bateu. Não preciso ficar defendendo. Vocês podem ver que eu não estou entrando muito mais no jogo, só esperando alguma. Ó. Aqui eu vou abrir. Tomei um call. Acerto top pair, mas eu não tenho um kicker bom, mas não tô ainda colocando ele num range com Ás aqui. Possivelmente ele teria me voltado já um pouco no pré-flop. Só deu call. Bateu um raise. Eu dou check. Ele também deu check, não betou. E aqui dobrou o 9. Aí aqui o que eu vou fazer aqui? Eu jogo de check call. Por quê? Se eu betar aqui e ele me voltar, vai ficar muito estranho. Então eu vou ter que foldar a mão, porque
Se eu beto, ele me volta, tô perdendo praticamente. Tô perdendo para um reis ou para um 9. Agora eu dando só o check aqui, eu induzo ele a dar um bet. Se ele não acertou nada aqui, ele pode estar tentando fazer um blefe. E eu consigo dar um call. E na verdade ele estava blefando, ele estava numa broca aqui violenta do valete. Vem aqui novamente só foldando, nada de valor. Um reis aqui também nem abri. Aqui eu já dei um. Tomei um all-in, não tenho por que pagar. Fold. Era apenas um roubo de blind. Aqui eu já opto em chovar direto, porque eu só tenho 12 blinds. E aqui o pessoal tá curto, então eu não tenho ficha pra abrir e ficar dando c-bet. Então eu prefiro estourar. Tem uma mão de valor, reis e dama. E aqui, normalmente o small o big blind possivelmente não vão ter uma mão de valor, normalmente, né? Aí tomei um call, que já me assusta bastante. Aí acerto o reis, showdown, ás e dama. Eu tinha 3 altos e acertei um, porque eu estava dominado, né? Se batesse dama, ainda teria que acertar o reis pra estar na frente. Demos mais uma bad beat. Aqui, gente, não tem por que eu tá pagando. Aqui eu optei em foldar porque tem muita gente ainda pra falar. Se eu tivesse no Big Blind aqui, possivelmente eu pensaria em tá pagando. Mas assim, o cara tá mandando um shove de 14 blinds. Então ele pode. E da posição que ele tá, ele pode ter uma mão de valor sim. Então assim, daqui eu não tenho como dar esse call. Se fosse um Ás e Reis, até um Ás e Dama eu ainda pensaria, mas eu já chovaria por cima, então não tem por que eu entrar nessa mão. Ó, ele tomou um call aqui. Vamos ver o que ele tinha. Tinha, tá vendo? Um par de 9 e aqui um par de dama. Se eu faço alguma coisa aqui, por exemplo, o Ás e Vala não daria call, eu teria que chovar. Eu já ia bater com a cara no muro aqui e também não ia mudar muita coisa no flop. Eu ia tá jogando o torneio no lixo, embora. Ás e Vala aqui. Aqui se ele chova é insta call, tá? Não tem por que eu foldar. Tô com uma mão de valor e ele provavelmente está fazendo isso com o N2. Aqui é a mesma coisa, abriu, ele fez all-in, eu não tenho por que pagar. Então, mesmo que eu... Ó, as Ás, uma reis. Aqui tem o Ás e 3. Também não vou pagar. Se eu tivesse no Big Blind aqui, possivelmente eu daria o call. Mas eu tenho mais gente aqui pra falar, então eu não tenho motivo pra tá pagando. Ás e 9 aqui. Aquela hora vocês lembram que eu falei, ó, se eu tivesse o Ás Vala, cara, se ele tivesse chovado eu pagava, e o Ás 9 também, porque é muito lucrativo, ele tá fazendo aqui com N2. Qualquer figura ele tá empurrando. Acertei o 9 e ele fez um flush de paus. Fiquei bem curto, né? Mas eu continuo aqui, agora eu vou... Vocês podem ver que eu tô passando muita mão aqui, mas o que acontece, gente? Nenhuma das mãos eles estão deixando... Ó, eles estão abrindo, tá vendo? Então não tem como eu chovar. Então eu tô esperando uma oportunidade ou uma mão de valor. Se vier uma mão de valor, eu vou estar
estourando. Ou se vir gap, o que é o gap? Ninguém abriu. Pessoal, por exemplo, esse cassete aqui, ó. Se ninguém abrir, ó, deixa eu ver, ó, tá vendo? Aqui, se chega em gap sem ninguém abrir, aqui no botão eu vou chovar com esse cassete aqui, que é uma boa, é uma mão boa até. Tá vendo? Então não tenho muito. Aí aqui sim, aqui eu não tenho mais o que fazer. Se alguém abrir, eu vou abraçar também. Mandei um win, tomei um insta-call aqui já do botão. Por sorte ele deu call com o Vala 10. Que eu tinha 7 bytes, ele tinha que dar o call mesmo. E aí eu ganhei com Ice High. Já voltei pro jogo de novo. Aí como eu já tô com stack de novo, eu já tô abrindo o TG. Tomei um call, não queria, só queria roubar o blind. Acertei o 8. Então, continuo com a C-Bet, porque eu era o agressor, então eu posso estar passando a imagem que o Ice é meu, porque eu que estou abrindo, eu que sou o agressor. Tomei um call. Aqui eu já desligo a mão, não vou fazer mais nada, a não ser que eu acerte uma trinca, o segundo par. Acertei, na verdade, o segundo par, aí sim, agora eu vou continuar acelerando, tá? Por quê? Aí eu beto aqui metade do pote. Tem pedida para flush draw, tem dois flushes, então aqui eu tenho que betar porque eu extraio o valor. Tem um ice, se ele tiver o ice também, ele vai continuar pagando. Então, ele me volta ao win, eu call tranquilamente, bateu o valete e ele tinha ice 9. Então esse cara aqui, ó, você pode até colocar um note. Ele mesmo estando com 14 blinds, ele estando curto, alguém abre do TG, ele dá call com ice e kicker baixo. Ele nem para pensar em olhar o range de quem tá abrindo. Já estamos de novo confortável com o stack, agora dá pra jogar bem mais solto. Bom, aqui ele abriu, eu fiz uma tribet fora de posição, quase praticamente 3x. Por que eu fiz isso? Esse cara aqui, o Evandro, ele é um jogador regular e eu costumo muito jogar com ele nas mesas, a gente tromba bastante. E normalmente quando eu faço uma tribet de 3x aqui, fora de posição ou em posição, normalmente eu tenho valor. Então, eu estou usando aquela imagem, porque como ele é um cara regular, então ele foldou. Tranquilamente, né, gente? Aqui, se fosse já um cara que eu não conheço, possivelmente eu foldava a mão aqui. Aí vem um AK, eu abro, o Evandro defende, acerto top pair, vou continuar na C-Bet, porque como ele pagou no Big Blind, possivelmente ele pode ter um 4 aqui, um 3, ou até acertou o Ice aqui, tá com kicker baixo, ou pode ser pedida de flush draw, mas ele já desligou a mão. Vocês veem que aqui agora, ó, eu só tô passando, não tô jogando muito mais, ó, não tenho porque defender agora, nem fazer aquela tribet igual eu fiz aquela hora. O negócio é não ficar fazendo toda hora, você tem momentos que eu abro o mini raise, ninguém paga. Aqui o jogo já fica um pouco já fica um pouco mais tight, porque a gente tá na mesa semifinal. Então o pessoal já começa a segurar um pouco para entrar na FT, né? Vendo aqui, ó. Viu que não 176. Bom, aqui, gente, eu vou só dar o call porque não tem como eu dar uma tribet. Se esse cara tivesse deep, por exemplo, eu tô com 31 blinds, o Evandro com 46, se ele tivesse com uns 35 também, 40, possivelmente eu daria uma tribet aqui. Como ele tá short, se eu fizer isso, eu vou botar quase 6 e pouco.
eu vou ter que, ele já vai estar de all-in praticamente, então eu vou ter que abraçar ele. Então eu não quis fazer isso, quis jogar para acertar um flop dos sonhos. Acertei, na verdade, aqui, tô na broca do 9. Deu check, deu check. O Wander também deu check. Agora ficou bom, deu uma melhorada na minha mão. Porque agora eu tenho pedida para flush draw, continuo com a broca do 9, que se bater o 9 também para mim não é muito bom, porque se alguém tiver um valete aqui ele segue mais para cima aqui, maior, né? Faz uma sequência maior, então petou 4.000, vou jogar só de call, não tenho por que fazer nenhuma graça aqui, voltar, ele já tá praticamente de all-in. Se eu voltar aqui, ele já vai dar o all-in aqui, eu não vou estar jogando ainda para acertar na última carta. Então, dei só o call, bateu um 9, que não é muito legal aqui, né? Porque eu não sei se ele tem um valete, mas para minha sorte ele deu check. Então, quando ele deu check aqui, eu descartei o valete da mão dele. Por quê? Eu não sou um jogador agressivo, gente. Então, quando você é um jogador agressivo, dá para as pessoas fazerem esse trap. Dá um check, esperando que eu vou betar, e aí ele me pega. Então assim, não dou o valete para ele. O máximo aqui que eu dou para ele, um 10, uma dama, no máximo. E aí eu dou um bet aqui, já coloco ele em all-in. Eu até fiz o size errado aqui, eu tinha que ter colocado 8.000 para já colocar em all-in, não deixar esse restinho aqui. E para surpresa ele foldou, então ele não tinha nada aqui. O negócio tava feio. E vamos para a próxima mão. Raiz e dama. Acertei top pair. Vou CBtar. O cara ali tá curto mesmo, ó. O Evandro pagou. Aqui eu errei. Por quê? Eu dei check aqui, ó. Na verdade, voltando aqui, ó. Aqui eu tinha que betar. Aqui eu tinha que betar. Por quê? Se ele tá com pedida pra Straig ou pra próprio flush draw, ele vai pagar. Qualquer pedida que ele esteja aqui, que a mão dele possa melhorar, quando eu betar no turn aqui, ele vai pagar. Se virar o river e não melhorar a mão dele, ele não vai pagar mais nenhum centavo. Então aqui eu joguei errado, aqui eu tinha que ter betado. Eu tinha um valorzaço pra ganhar, ó. Aí aqui no river, vou betar, ele não vai pagar, ó, viu? Então aqui o certo era eu ter betado aqui, ó, no turn. Vocês viram que a gente, depois que a gente vai passando as mãos, por isso que é bom você pegar, ó, os seus torneios jogados e fazer uma review, ó, porque você vê os erros que você comete também. Ó, aqui eu vou fazer 3x normal, tô fazendo uma tribet fold, porque eu queria abraçar ele, mas o outro cara entrou na bagunça aqui, não esperava. Vou dar um check mesmo aqui. Ele deu check, então já não tô dando nada pra ele aqui. Bateu um 5, não muda nada. Eu vou betar. Onde o camarada não tinha nada mesmo. Jogou pra acertar. As 10 aqui eu vou abrir. Ele me volta ao in. Eu vou estar dando call aqui porque... Tudo bem, ele tem 17 blinds, é bastante, mas assim, não tô dando uma mão forte aqui pra ele. Eu acabei de ganhar uma mão com ele, então pode ser que ele esteja achando que eu tô roubando daqui e fez o chove. Mas que eu acho, olhando as stats dele, eu acho meio difícil aqui. Ele pode ter uma mão sim agora, olhando mais calmamente, uma mão de valor. Mas, vamos lá. Paguei. E, por sorte, ele tinha também as 10, então, split, pot. Ó, fiz a mesma coisa, tá vendo? Esse cara aqui você pode deixar anotado, ele é muito ruim. Sim, é jogador recreativo. Ele tá com menos de 10 blinds e tá limpando, tá dando call onde não deve, por isso que eu tô aumentando. Ele ainda vai dar call em vez de dar o win, ó. Bate aqui. Ele dá check, eu vou botar ele a win. Gente, aí vocês falam, pô, você vai tomar call aqui só perdendo. Sim, só que tem um detalhe. Quando eu abri aqui, quando eu tribetei ele quando eu dei raise no pré-flop, eu já estava colocando ele de all-in, que eu queria que ele estourasse. Ele não estourou, no flop, qualquer bet que ele me desse aqui eu ia dar call.
porque praticamente ele tá de all-in, eu não tenho o que fazer. Tem muito jogador que faz isso. Ele dá call aqui, bate flop, ele dá all-in, não tem nada. Isso porque ele tá short, tá, gente? Se ele tivesse com mais fichas, aí não, aí eu já jogo diferente. Bom, aqui já formou a AFT. Ó, aqui eu vou só dar call, eu não tenho por que estourar, eu tenho o Evandro do meu lado aqui, que ele tá gigante também. Se ele tem uma mão de valor aqui, ele vai me voltar, então eu tenho que foldar. Se ele não tiver a mão de valor, ele vai foldar, não tem porquê. Que a gente elimina um. Porque ele acertou o reis. Só que eu tô com um stack bem confortável para jogar FT, então corremos alguns riscos, foram poucos. Ó, aqui eu abri, o Evandro já deu call. Acertei a trinca. Optei em dar o c-bet. Não tomei call. Optei em dar o c-bet aqui porque tinham dois na mão. Então pode ser que alguém entrou com mais de 10 e ter acertado 10, eu já ia começar a extrair valor. A pedida para Streg, um 8 e 9 aqui também, mas não teve. Poderia dar check também ali com um trinca, não tem problema, até bom também, porque alguém vai melhorar a mão no turn. Aqui roubo de blind. O cara com 7 blinds defendeu, ó. Bateu o flop, ele deu uma donkey bet, então eu fold. Não tenho por que jogar essa mão. E já anotei lá que ele gosta de fazer donkey bet. Já atacar aqui no interesse. Dama reis. Que eu vou abrir, normal. O Evandro ele dá muito call, acertei top pair. Dei um check. Um c-bet, fold. Aqui, nossa, passei muito rápido. Aqui ele dá um mini raise. Eu tô com uma mão de valor, eu não tenho porque dar call aqui, eu vou jogar em posição. Eu dou uma tribet, porque aí eu posso já resolver a mão aqui. E foi isso que aconteceu. Não tem que jogar pra acertar. Aqui eu abro. Camarada que tem 11 blinds daquele cara de 4 mãos atrás pagou. Deu check. Vou c-betar aqui. Lembra que lá na outra vez, quando bateu o board, ele deu uma donkey bet. Então, possivelmente, ó, já é um cara bom pra dar um note. Paga com menos de 10 blinds pra ver flop. E quando não acerta, ele folda. Quando acerta, normalmente ele dá um donkey bet. Fica fácil de jogar com esse cara. Nove vala, vamos ver. Não teve ação. Vocês viram que aqui os caras não estão muito se envolvendo. Opa, 5 e 5 aqui. Não houve interesse. Peraí que meu Oden deu uma famosa travadinha dele. O mesmo cara lá, ó. Pagou, deu check, c-bet, fold. Fácil, né?
par de ais. Mini raise, tomei call do botão, mais um call ali. O cara nem esperou eu dar a c-bet, ele deu a win. Então aqui eu tô colocando ele em mãos no range de flush draw. 10 reis, 10 reais. Então tá chovendo, não quer ver mais nada, quer acabar o jogo aqui. Tá feliz com o pote. E aí eu vou só dar o call aqui, porque eu não vou chover por cima, eu vou dar só o call. Vai que o Evandro quer entrar no jogo, mas não. É um jogador regular, ele é esperto, então 10 reis. Tranquilo. Eu tô pulando bem as mãos aqui agora que eu não. Essas mãos eu não tô jogando. Aqui, ó. Agora sim, ele abriu. Eu tô no botão em posição. Tribet nele. Ele deu call. Ele deu uma. Deu um donkey bet aqui, porque na verdade a tribet foi minha. Então o que eu faço aqui? Não tô colocando ele ainda no range de ais e reis. Eu acho que esse jogador aqui é. Não sei se ele é regular, acredito que não. Mas tem aqueles jogadores recreativos. A gente mesmo, quando tava começando a jogar, tinha aquela mania: vou dar um bet para ver onde eu tô. Ver se o cara acertou mesmo. Aí eu dou o primeiro call. Aí no segundo ele deu check e eu vou betar. E ele fold. Tranquilo. Eu acho que se ele tivesse com ais na mão, eu acho que no pré-flop ele já teria feito alguma outra coisa. Uma jogada bem mais forte comigo. Que eu não tenho por que defender. Ó, tá vendo? Ás 9 aqui eu abri. Passou. 9-8. Tomei o walk. Ás 9 aqui, ó. Vou dar o call. Pra mim ele tá chovendo com N2. Qualquer AX ali. O Evandro que eu só dei call, o Evandro não pagou. Acertei o 9, ele tinha Ás 7. GG pra ele. E aqui eu tô no botão. Vou abrir com um range bem maior agora. Acertei o 5. Vou continuar no c-bet aqui. Porque se ele tiver pedida pra flush ou acertou o valete, ele vai pagar. Algumas vezes ele vai até me voltar ali. Pagou. Por sorte dobrou o 5. Deu check de novo. Vou c-betar. Eu acho que eu dei aqui um bet até um pouco forte. Eu teria que betar menos pra tomar o call. Induzir ele a pagar, errar. Aqui eu não tô entrando muito nas mãos mais aqui, exclusivamente porque como o cara ali tá bem curto, quando eu foldo aqui o Evandro já tá mandando a win nele, ó. Quer ver, ó? Viu? Então a gente tá só esperando ele cair agora. Eu não vou entrar muito em atrito com o Evandro aqui. O HM deu uma travada aqui, gente, só um minuto. Deu call, normal. Ele também tá com o range bem aberto, então ele tá abrindo com qualquer mão. Aqui eu fui dar um blefe nele, mas ele tinha um raise. Não tenho como dar esse call. O Evandro pagou. Dobrou o short, mas que ainda ele continua curto. O Evandro continua dando a win. Não tenho por que pagar aqui. Agora sim, agora. Dá um call. Aqui não tem por que mais pagar. Aqui eu já tô abrindo pra abraçar, ele me manda a win. Call. Por sorte já trinco. KJ. Agora vamos pro jogo contra o Evandro.
Aqui todas do botão eu tô abrindo, ó, ele tá me tribetando. Vocês podem ver que aqui... Pera aí, gente, apertei. Ó, abri do botão, ele me tribetou. Eu vou dar uma 4bet nele, eu tô em posição. Ele optou em dar o call. Bate esse flop que eu tô duas pontas. Ele dá check, e eu dou check também. Minha mão pode melhorar. Bateu o reis, ele deu check e eu vou betar. Porque eu mostrei muita força, então o meu range tá mais provável eu ter um reis do que ele. Ele pode ter um pocket pair aqui de par de 4, par de 5, par de 6, par de 7, par de 8. Então o 10 e o 9 já deve ter dado uma segurada nele, ainda bateu o reis, então acho que ele não... Ó, ele deu um call ainda, bateu o 9. Aí eu vou continuar com o raciocínio que eu estava, então eu tenho que contar a história que eu comecei. Então eu vou dar um bet aqui, beto de 22 mil. Por quê? Ah, mas tá baixo, que está um terço do pote, pode ser que ele dê call. Sim, essa é a ideia. Betei um valor baixo aqui onde eu quero demonstrar que eu quero o call dele. Porque se eu beto muito alto, pode ser que ele fale, ah não, ele não quer o call. E aqui eu quero o call. Essa é a ideia que eu tô passando, tá, gente? Eu tô falando que eu quero o call, mas na verdade eu não quero. É que ele entenda isso. E ele folda. Outra coisa, esse cara é um jogador regular. Eu já tenho muitas mãos dele, já joguei bastante com ele, conheço um pouco como ele joga. Mas dificilmente você vai encontrar um cara que você fica pensando, ah, será que ele não tá pensando igual eu? Não, esqueçam isso. O cara olha as duas cartas dele, se ele tem lá um Ás, um Reis, ele vai jogar. Ou ele acha que tá bom aquele par, ele vai jogar. Então não fica pensando que o cara tá pensando igual você, não. É muito difícil. Aqui é mais que eu já tenho um metagame sobre ele, então a gente já joga bastante. Então dá pra eu fazer algumas jogadas diferentes com ele. Uma boa, tá vendo como ele tá com o range bem aberto. Tá jogando com tudo, ó. Tô tribetando, ele tá dando call. Ó, você bet, ele paga. Continuei aqui, ele me voltou. Aqui eu já desliguei. Dá pra fazer isso que eu tô bem deep, tá, gente? Esse torneio aqui nós estamos bem deep, então dá pra jogar com range bem maior aqui. Vou tribetar, vocês estão vendo que eu não tô jogando só pagando. Não tenho por que betar aqui ainda, agora sim o valete melhora. Aqui eu já desligo a mão, ele check. Mais e 3. Não tenho porquê, ó. Par de reis, ele betou. Faço uma 4bet baixa até pra trazer ele pro jogo, mas não. Ele não quis, Ás e 9 eu vou abrir de novo. Vocês estão vendo que ele tá dando muito call, porque ele tá vendo que eu tô abrindo muito. Não tem por que pagar. 10 e vala. Não. 7 e 2 também não. Normalmente quando bate figura eu tô cebetando, porque pode já entender que eu tô jogando muito com figura ou ases. Par de reis deu call. A dobra do 8 deixa confortável para dar um cebet. Aí bati outro 8. Aí aqui eu dei uma forçada. Aqui que eu errei, eu devia ter betado bem mais baixo. Ó, porque aí mostrou muito valor, ele foldou. 10 e 4. Não, cebet. Fold. Vocês viram aqui, ó. Eu abro. Ele me dá uma tribet. Eu dou call. Acerto um flop dos sonhos. Não tenho por que aqui betar, voltar ele. Eu só vou jogar de call. Tô colocando ele aqui num range
porque ele não me dava muito... quando eu abro ele não me dava dando tribet, ele me dava só call. Então estou colocando ele num pocket na mão, então possivelmente pode ser que aquela hora vocês lembram que ele tinha que ele foldou, bateu um 9, um 10, ele foldou, aqui ele continuou com a ação, então pode ser que ele esteja trincado, né? Ou um par maior, as ex, dama, dama. Ele deu check. Aí agora eu vou betar. Ele só pagou. Não é ruim. Aqui não muda nada, eu só tô perdendo para 10 e dama, mas eu não tô colocando ele nesse range 10 e dama. Aí ele dá check. Eu dou um bet de 34 mil, quase meio pote. E ele me volta ao win. Ele me volta ao win aqui, eu dou um insta-call. Não tenho... E aí, ó, ele tava com pocket mesmo. Então assim, é você observar as jogadas dele. Ele só tava fazendo a tribet quando ele tinha par na mão. Fora isso, ele só tava jogando de call. Então é isso, gente. Vocês viram que foi um torneio bem tranquilo. Parece fácil, mas não é. É aquilo que eu falei. Recomendo vocês jogarem esse torneio de 4 City Go de 180 players 4,50. Se você tiver um BR aí no mínimo uns 500 dólares, você começar a jogar ele. Se você começar a jogar e baixar para os 350, vai pro de 1 dólar 180 players, que também em breve eu vou estar postando algum City Go desse que eu cravei, porque é muito lucrativo. Você joga, perde 1 dólar, mas se você crava, você ganha 40, acho que são 49 dólares. Então vale a pena tá jogando de 1 dólar também. E depois, quando você tiver com um BR saudável, dá pra você começar a jogar o 4,50. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa algumas falhas aí no meio da review. Vocês viram que eu também tenho bastante erro aí que eu vou corrigindo. E logo mais eu vou postar mais um outro vídeo. Eu quero postar um de 3,50 com rebuy turbo que eu joguei City Go de 180. Normalmente eu não jogo esses City Go's turbo, mas acabei entrando, fui dar um tirinho aquele perdido, né, e acabei acertando. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez aí. Tudo de bom para todos.